O Brasil e a economia internacional na primeira década republicana, ou seja, entre 1889 e 1900, né, ou 1999. Bom, eu estou construindo uma playlist aqui no canal de História da Economia do Brasil, História Econômica Brasileira, e estou utilizando como um livro introdutório A Ordem do Progresso, 100 anos de Política Econômica Republicana, 1889-1989. Esse livro já possui edições recentes, né, com datas, com histórias recentes, mas nós estamos começando do início, então não faz diferença ter um livro atualizado ou não, porque a história é a mesma, né, a não ser que novas pesquisas acrescentem algo. Bom, então o capítulo 1 diz o seguinte: a primeira década republicana. Eu já gravei um vídeo sobre esse capítulo, a introdução, né? E diz o seguinte, só para recapitular. A primeira década do regime republicano foi das mais difíceis para a política econômica. Houveram importantes transformações estruturais na economia do país e, basicamente, resumindo o que eu trouxe naquele vídeo, houve um embate ali, né? Ou debates, na verdade, entre metalistas e papelistas em torno da orientação a ser dada à política macroeconômica daquele período. E vamos ver ao longo do capítulo, então, o que diz sobre isso, né? Então vamos lá. O Brasil e a economia internacional nesse período. É um texto um pouco longo, mas eu quero fazer a leitura. Se eu não conseguir fazer dele todo, mas pelo menos acho que eu vou ter que dividir em duas partes mesmo. Duas partes, é muito longo. O crescente envolvimento do Brasil com a economia internacional constitui um traço fundamental da história econômica do país nos últimos anos do século XIX. Do ponto de vista comercial, observa-se maior abertura, a razão de exportações PIB, que era de 15, ou seja, a quantidade de exportações é o que o país comercializa para fora do seu território. A razão de exportações PIB e Produto Interno Bruto é tudo que um determinado país produz de produtos e serviços num dado período, em um ano no caso, né? Que era de 15%, ou seja, 15% do PIB era exportação. Em 1870 chega a 18,6% em 1900, então subiu. O valor das exportações per capita, ou seja, o valor das exportações dividido pelo total de população, contudo, que cresce de 11 dólares em 1872 para dizer 12 dólares em 1913, não chega a definir o Brasil como uma economia especialmente aberta. Então, uma economia, quanto mais exportadora ela é, maior ao seu nível, maior a sua abertura. Pois esses valores estão próximos da média da América Latina tropical, isto é, sem incluir Argentina, Uruguai e Chile. Além disso, note-se que a participação brasileira sobre o comércio mundial é muito pequena, inferior a 1% em 1913. Já há pouco notada a participação brasileira no tocante ao investimento internacional é bem mais substancial. O valor do estoque de capital estrangeiro do Brasil em 1913, incluindo-se aí investimentos ingleses, franceses, alemães e norte-americanos diretos e de carteira, atingia a cifra de 514 milhões de libras, o que representava cerca de 30% do total para a América Latina. Então, os investimentos recebidos pelo Brasil ali, na América Latina recebiam o maior volume, né? E 5,4% do total mundial. É importante observar que o grosso desses investimentos teria lugar durante o período de 1902 a 1913. O valor da dívida externa federal, por exemplo, cresceria de 30% a dívida externa federal, ou seja, débitos para outros países, por exemplo, cresceria de 30,9 milhões de libras em 1890 para 44,2 milhões de libras em 1900, apenas um ano depois, um ano não, né? Não, 10 anos, né? Mas em 1913 atingiria a cifra de 144,3 milhões de libras. Então mais que triplicou, né? Quadriplicou. 40, 80, 120, você quase quadriplicou. Então a dívida externa, você já percebe que nesse começo foi terrível aqui. No tocante ao investimento direto, note-se que de 1860 a 1902, o capital das firmas estrangeiras estabelecidas no país atinge 105 milhões de libras, ao passo que o total para as companhias constituídas durante 1903 e 1913 é da ordem de 190 milhões de libras. Ao longo dos anos 90, a convivência... Ao longo dos anos 90, ou seja, ali do século XIX, né, a convivência do país com os mercados financeiros internacionais se enriquece sobremodo, pois é nesses anos que se assentam as bases da grande abertura financeira da primeira década do século XX. Então, a abertura financeira ocorreu ali, logo no início da República. A conta capital passa a ter importância crescente no contexto das contas externas do país, tornando-se um mecanismo através do qual a instabilidade
da receita comercial poderia ser compensada e que também permitia a manutenção de níveis de absorção ou taxas de investimento maiores do que seria possível na ausência de capitais externos. Em contrapartida, argumenta-se comumente que é exatamente na articulação perversa ou a correlação positiva entre movimentos de capital e as contas comerciais que se devem procurar as raízes da instabilidade macroeconômica que esteve sujeita à economia brasileira em sua fase caracteristicamente primária e exportadora. Este é, na verdade, um debate que extravasa a historiografia brasileira, um dos temas importantes da enorme literatura referente ao funcionamento do padrão ouro nos anos anteriores, a 1914, diz respeito ao argumento de que os mesmos mecanismos que asseguraram estabilidade macroeconômica nos países centrais, mecanismos esses que envolvem justamente a articulação entre as contas comerciais e os movimentos de capital, implicam instabilidade nos países da chamada periferia. Bom, então isso é o quadro que ele traz aqui, e eu vou continuar no vídeo que vem, né, sobre o contexto brasileiro ainda nesses primeiros anos, e o Brasil na economia internacional. Portanto, ele já se abria aumento das exportações, mas também aumento da dívida externa, que praticamente quadriplicou, né? Beleza? No próximo vídeo, então, vamos continuar sobre esse contexto brasileiro ali na primeira década do Brasil República, né? A economia. Fico por aqui até o próximo vídeo. Dá uma olhada no vídeo anterior, onde eu tratei sobre uma introdução à primeira década republicana.